Jeremias. Irmial. Capítulo 16. Recebi novamente a palavra de Yahweh. Não tome uma esposa para você nem tenha filhos ou filhas neste lugar. Pois assim eu digo sobre os filhos e as filhas que aqui nascem, e sobre as mães que os dão à luz e os pais que causam o seu nascimento nesta terra. Eles morrerão de doenças terríveis, mas não serão lamentados nem enterrados por ninguém. Eles se tornarão como estrume sobre o solo. Serão eliminados pela espada e pela fome, e os seus corpos servirão de alimento para as aves dos céus e para os animais da terra. Não entre numa casa onde há luto. Não vá até lá para lamentar nem dar os pêsames. Pois tirei a minha harmonia desse povo, bem como o meu amor leal e a minha compaixão. Tanto os grandes como os pequenos morrerão nesta terra. Não serão enterrados. Ninguém ficará de luto por eles nem se cortará ou raspará a cabeça por causa deles. Ninguém providenciará alimento para os que estiverem de luto, para consolá-los pelos seus mortos. Nem lhes dará o cálice de consolação, para que bebam pela morte do seu pai ou da sua mãe. Também não entre numa casa onde houver festa, para se sentar com as pessoas a fim de comer e beber. Pois assim diz Yahweh dos exércitos, o Criador de Israel. Aqui neste lugar, nos seus dias e diante dos seus próprios olhos, porei fim ao som de exultação e de alegria, à voz do noivo e à voz da noiva. Quando você disser a esse povo todas essas palavras, eles lhe perguntarão: por que Yahweh decretou toda essa grande calamidade contra nós? Que erro e que pecado cometemos contra Yahweh, nosso Criador? Você deve responder-lhes: foi porque os seus antepassados me abandonaram, e seguiram outras divindades, servindo-os e curvando-se diante deles. Mas a mim eles abandonaram, e a minha lei não guardaram. E vocês agem muito pior do que os seus antepassados. Em vez de me obedecer, cada um de vocês segue a teimosia do seu mau coração. Por isso, vou lançá-los para fora desta terra, para uma terra que nem vocês nem seus antepassados conheciam, e lá vocês terão de servir a outras divindades dia e noite, pois não lhes mostrarei favor. Contudo, estão chegando os dias, diz Yahweh, em que não dirão mais: tão certo como vive Yahweh, aquele que tirou o povo de Israel da terra do Egito. Mas sim, tão certo como vive Yahweh, aquele que tirou o povo de Israel da terra do norte e de todas as terras às quais os havia espalhado. Eu os farei voltar à sua terra, que dei aos seus antepassados. Estou convocando muitos pescadores, e eles os pescarão. Depois disso, convocarei muitos caçadores, e eles os caçarão em todos os montes, em todas as colinas e nas fendas dos rochedos. Pois os meus olhos estão atentos a tudo que eles fazem. Eles não estão escondidos de mim, nem os seus erros estão ocultos dos meus olhos. Primeiro, eu retribuirei plenamente os seus erros e os seus pecados, pois eles profanaram a minha terra com as imagens sem vida dos seus ídolos repugnantes, e encheram a minha herança com as suas coisas detestáveis. Ó Yahweh, meu poder e minha fortaleza, meu refúgio no dia da aflição, a ti virão as nações desde os confins da terra, e elas dirão: nossos antepassados herdaram pura falsidade, coisas vãs e inúteis, que não são de nenhum proveito. Será que o homem pode fazer para si divindades, que na realidade não são divindades? Portanto, farei com que conheçam, sim, desta vez farei com que conheçam o meu poder e a minha fortaleza, e terão de saber que o meu nome é Yahweh. Jeremias. Irmial. Capítulo 17. O pecado de Yahweh está escrito com uma pena de ferro, está gravado com ponta de diamante na tábua do seu coração e nos chifres dos seus altares. Até mesmo os seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes sagrados ao lado de uma árvore frondosa, nas colinas elevadas, nos montes do campo aberto. Seus recursos, todos os seus tesouros, entregarei como despojo. Sim, os seus altos sagrados, por causa do pecado que cometeram em todos os seus territórios. Você vai renunciar, de sua própria iniciativa, à herança que eu lhe dei. Eu o farei servir aos seus inimigos numa terra que você não conhece, pois vocês acenderam a minha ira como um fogo. Ela queimará para sempre. Maldito o homem que confia em meros humanos, que conta com a força dos homens, e cujo coração se afasta de mim, o Yahweh.
Ele se tornará como uma árvore solitária no deserto. Não verá quando vier o que é bom, mas morará em lugares áridos no ermo, numa terra salgada, onde ninguém pode viver. Bendito o homem que confia em mim, o Iau, cuja esperança está em mim. Ele se tornará como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes até a corrente de água. Ele não perceberá quando o calor chegar, mas suas folhas estarão sempre viçosas. No ano da seca ele não ficará preocupado, nem deixará de produzir fruto. O coração é mais traiçoeiro do que qualquer outra coisa e está desesperado. Quem pode conhecê-lo? Eu, Iau, examino o coração, sondo os pensamentos mais íntimos, para retribuir a cada um conforme os seus caminhos, conforme os frutos das suas obras. Como a perdiz que ajunta ovos que não botou, assim é aquele que adquire riquezas de modo desonesto. Elas o deixarão no meio de sua vida, e no fim ele se mostrará um insensato. Um trono majestoso, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Iau, esperança de Israel, todos os que te abandonam serão envergonhados. Os que se desviam de ti terão os seus nomes escritos no pó, porque abandonaram a Iau, a fonte de água viva. Cura-me, ó Iau, e ficarei curado. Salva-me, e estarei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Vê, há alguns que me dizem: onde está a palavra de Iau? Que ela se cumpra. Mas, quanto a mim, não deixei de seguir-te como pastor, nem desejei o dia da calamidade. Tu bem sabes tudo o que meus lábios disseram. Tudo se passou diante da tua face. Não sejas um motivo de terror para mim. Tu és o meu refúgio no dia da calamidade. Que sejam envergonhados os meus perseguidores, mas não seja eu envergonhado. Que eles fiquem apavorados, mas não fique eu apavorado. Traz sobre eles o dia da calamidade, esmaga-os e elimina-os completamente. Assim me disse Iau. Vai e fique de pé no portão dos filhos do povo, pelo qual os reis de Alda entram e saem, e também em todos os outros portões de El-Shalaim. Diga a eles: ouçam a palavra de Iau, ó reis de Alda, todo o povo de Alda e todos os habitantes de El-Shalaim, que entram por estes portões. Tenham cuidado de não transportar nenhuma carga no dia de Shaba nem de entrar com ela pelos portões de El-Shalaim. Não tragam nenhuma carga da sua casa no dia de Shaba, nem realizem nenhum trabalho. Mantenham sagrado o dia de Shaba, assim como ordenei aos seus antepassados. Mas eles não escutaram nem prestaram atenção, teimaram em não obedecer e não aceitar a disciplina. No entanto, se vocês me obedecerem fielmente, diz nosso amado Iau, não entrarem com nenhuma carga pelos portões desta cidade no dia de Shaba e mantiverem sagrado o dia de Shaba, não realizando nele nenhum trabalho, então os reis e os príncipes que se sentam no trono de Davi também entrarão pelos portões desta cidade andando em carros e montando cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Alda e os habitantes de El-Shalaim, e esta cidade será habitada para sempre. E as pessoas virão das cidades de Alda, dos arredores de El-Shalaim, da terra de Beniamim, da Baixada, da região montanhosa e do Negueb, trazendo ofertas queimadas, sacrifícios, ofertas de cereais, o Líbano e sacrifícios de agradecimento à minha casa, a casa de Iau. Mas, se vocês não me obedecerem, deixando de manter sagrado o dia de Shaba, e transportarem cargas e entrarem com elas pelos portões de El-Shalaim no dia de Shaba, eu porei fogo nos portões dela. Ele certamente devorará as torres fortificadas de El-Shalaim, e não se apagará.